A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Cláudio Gama e estamos começando agora mais um culto em família com o pastor Cláudio Gama. Queremos com muita alegria aqui, minha família, saudar a todos vocês, saudá-los no nome precioso do Senhor Jesus. Queremos cumprimentar com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo todos os nossos amados irmãos da família ADCVEG, a nossa igreja aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro. E com a mesma alegria cumprimentar a todos os nossos diletos irmãos que estão em Minas Gerais, na cidade de Rio Casca, os irmãos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rio Casca, Ministério da Reconciliação, igreja pastoreada pelo pastor Valdemar Muniz de Lima. E agradecendo a Deus pela sua participação, pela sua cooperação, pela sua vida hoje conosco no culto em família. E também cumprimentar os nossos irmãos, a família Oliveira, com o nosso irmão Lucas e com a nossa irmã Raquel Oliveira, que está na cidade de Curitiba, capital paranaense, também cultuando a Deus conosco. E neste momento nós vamos iniciar o culto desta noite, louvando ao Senhor, e antes de louvarmos, nós vamos fazer uma oração ao Deus dos céus. E nesta oração inicial, eu gostaria de solicitar aos irmãos que incluísse nas vossas orações 2 pedidos de oração especial. O primeiro pedido de oração é pelo pai de um diácono nosso, diácono Wanderson Faco. O seu pai, Nelson Faco, sofreu uma queda, bateu com a sua cabeça em solo e foi diagnosticado com um derramamento, um pequeno derramamento. A sua nora, a irmã Denise Faco, que é diaconisa da nossa igreja, estava sendo a sua acompanhante hospitalar. E nós rogamos a oração por esta família e pedimos que os irmãos intercedam conosco. Também quero pedir oração em favor do nosso irmão Osvaldo. Osvaldo, ele é irmão biológico da irmã Raquel de Oliveira, que por sua vez é a mãe da cantora evangélica Jéssica Oliveira. E o Osvaldo, ele foi diagnosticado com uma enfermidade maligna que somente o Deus dos céus pode fazer uma intervenção. Então, Nelson Faco e Osvaldo, lá em Curitiba, são as 2 pessoas que rogo aos senhores e senhoras, irmãos em Cristo, que incluam nas vossas orações. Oremos e comecemos o culto desta noite. Bendito é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, em culto em família. Estou aqui com a minha esposa, com meu filho, com a minha nora e com meu neto, celebrando o teu nome, Senhor Deus, e com todos os servos de Deus aqui no Rio de Janeiro, no Paraná, em Minas Gerais, sintonizados no céu em comunhão contigo, para celebrar o seu nome, Senhor. Pedimos que a tua bênção, a tua presença esteja entre nós, não somente a tua presença, Senhor Deus, mas que o teu trono, a tua glória, a tua própria pessoa, Senhor Deus, esteja entronizado entre nós. Neste momento queremos rogar a Ti, pela família Faco, Senhor Deus, pelo nosso irmão Wanderson, pela irmã Denise, e especialmente pelo nosso irmão Nelson, Senhor, que sofreu esta queda e que precisa que a Tua mão seja estendida, que o Senhor desfaça todo o mal. Também, Senhor, eu rogo em favor do nosso irmão Osvaldo, irmão da irmã Raquel Oliveira, lá em Curitiba, Senhor.
diagnosticado com esta enfermidade maligna. Que mal pode resistir ao teu poder? Nenhum. E eu te rogo encarecidamente, meu Senhor, que o Senhor estenda suas potentes mãos agora e de uma forma miraculosa toque no Osvaldo, Senhor Deus, e faça uma obra que tu és especialista em fazer, que é milagre, e o teu filho seja livre deste mal. Senhor, nós vamos celebrar o teu nome. Receba o nosso culto, receba o nosso louvor, e assim nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Você que utiliza a harpa cristã, que é o hinário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, hoje nós vamos cantar ao Senhor o hino de número 300, o hino de número 300. Esse hino, ele anuncia a segunda vinda de Jesus, que é a nossa esperança. E a minha esposa, a irmã Berenice Almeida, que está aqui ao meu lado direito, o presbítero David, o profetinha, meu neto, e a minha nora, a Ana Gabriel. Nós vamos louvar ao Senhor. E eu convido a você, aonde quer que você esteja agora, que você cante esse louvor juntamente conosco. O hino 300 da harpa cristã. Cantemos ao Senhor. Jesus se vem, do céu em glória ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus. Jesus em breve vem. Cantemos com alegria. Nossa esperança é sua vinda. A vinda de Jesus é a nossa esperança. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Qual é a nossa esperança? Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, com toda alegria. nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança
Nós temos uma esperança O inabalável. Rei dos Reis vem A nossa nos esperança está na buscar. volta do Rei dos Reis. Nós aguardamos Jesus ainda. Jesus ainda. É a luz da É a luz da manhã raiar. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Sim, Todas as coisas vêm depressa transformada em glória a Deus. Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, em sempiterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Adore a Deus conosco. Se você pode louvar, louve. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Glória a Deus. Este louvor é um louvor profético fundamentado nas sagradas escrituras que anunciam a segunda vinda de Jesus. E este louvor diz algo importantíssimo para o momento que nós estamos vivendo. Sim, Jesus vem do céu, cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Isso é uma promessa bíblica. Todo mal, toda ação orquestrada pelo inimigo será destruída, e nós que somos salvos, que temos o Espírito Santo na vida, nossa esperança é alimentada diariamente pelo Espírito Santo, que Jesus, o Rei dos Reis, está voltando para buscar os santos, a sua noiva, e nós aguardamos isto no nosso coração e temos, como diz o hino, a esperança inabalável, inviolável, que um dia a última trombeta soará e o Rei dos Reis, o noivo da igreja, voltará. Deus seja louvado. E hoje nós vamos fazer a leitura oficial do culto que estamos oferecendo ao Senhor. Lembro a você que está chegando agora, nós estamos em culto em família com o pastor Cláudio Gama. E onde quer que você esteja, eu te convido que você abra a sua Bíblia hoje, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e vamos ler hoje o 10º versículo
E o 11º versículo é a leitura oficial de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 10 e 11. Diz a Bíblia, palavra do Senhor: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Amém. Esta é a leitura oficial de hoje, e em cima desses 2 versículos eu vou estar pregando a palavra de Deus e ministrando ao vosso coração hoje para a glória do Senhor. Lembrando aos irmãos que estão ao vivo neste culto em família com o pastor Cláudio Gama, a nossa igreja, a DCVEG aqui em São Gonçalo, está também aqui em comunhão conosco, participando desta celebração. A Igreja de Cristo na cidade de Rio Casca, do Ministério da Reconciliação, os irmãos lá no Paraná, representado na família da irmã Raquel de Oliveira, Lucas de Oliveira, estão conosco também. E lembrando aos irmãos, tem 2 pedidos de oração especial para hoje. Nosso irmão Nelson Faco, que sofreu uma queda, e o nosso irmão Osvaldo, que foi diagnosticado com uma enfermidade maligna. E nós estamos com essas 2 pessoas colocando em oração no culto de hoje, certo que a mão de Deus será estendida e um milagre acontecerá para a glória de Jesus Cristo. Pois bem, vamos ouvir uma palavra do presbítero David. O que o Espírito de Deus, David, colocou no seu coração para abençoar o povo de Deus e celebrar o nome precioso de Jesus. Graça e paz a todos que estão aqui conosco. Eu gostaria de ler 3 versículos com os irmãos, que se encontram na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo 11, 12 e 13. Esse versículo é um versículo muito conhecido, principalmente o último, que para muitos até usam de forma errônea, até como um mantra, e esquecem que ele tem um complemento, ele tem um pano de fundo, que são esses versículos que o antecedem. Eu gostaria de ler eles todos para nós podermos entender. Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O interessante desse texto, principalmente no momento em que nós estamos passando, é que Paulo ele nos ensina a não olhar para as circunstâncias. Ele nos ensina que, mesmo que nós sejamos filhos de Deus, como trabalhamos hoje pela manhã na escola dominical, mesmo que nós nos coloquemos como servos de Deus, existem circunstâncias que elas vão acontecer na nossa vida independente disso. Só que não são as circunstâncias que limitam a nossa vida. Não são as circunstâncias que limitam o nosso sentimento. Não são as circunstâncias que limitam o nosso pensamento. Porque quando o nosso foco está em Deus, quando nós olhamos para Deus, quando nós focamos em Cristo, podemos estar em abundância, como também podemos estar em escassez. Podemos estar fartos, como podemos estar passando fome. Podemos estar sendo honrados,
como também podemos estar sendo humilhados, mas isso não mexe, isso não nos abala, porque não é circunstância, não é o que fazem conosco. O que nos fortalece não é o emprego, o que nos fortalece não é a situação econômica do país, o que nos fortalece não é a cura sobre esse novo coronavírus ou a continuação da quarentena. O que nos fortalece é Deus. É nele que nós podemos todas as coisas. É nele que nós nos alegramos. É nele que nós tiramos força. É nele que nós buscamos esperança. Porque o coronavírus, ele está aí, mas ele vai passar. A economia, ela vive em um ciclo. Dizem que quando acabar esse momento, ela pode entrar numa grande crise. Como pode ser que isso se resolva e nós não entremos nessa crise? Mas isso não importa para nós. Porque com crise ou sem crise, quem nos guarda, quem nos cuida, o nosso foco tem que ser sempre Deus. Porque, por mais que haja essas coisas, a nossa esperança está no Senhor. Porque é nele que nós podemos realizar todas as coisas, sejam boas ou ruins. Presbítero David, interessante que essa linguagem de Paulo, quando Paulo diz isto, Paulo está em prisão, Paulo está preso. A epístola de Paulo aos Filipenses é também conhecida como a epístola da prisão. E ele diz no versículo que você leu, versículo 11, que Paulo diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, ele vivia um momento de gratidão, uma gratidão diária, um contentamento diário, ou seja, não havia aquela ansiedade, aquele desespero por ter mais, alcançar mais num aspecto de riquezas materiais. Ele expressa também aqui o segredo do que é viver debaixo da bênção da prosperidade, que ele diz assim: eu sei estar contente com o que eu tenho. Só para o senhor concluir, essa minha versão, ela diz o seguinte, eu acho que ela compreende bem isso que o senhor está falando. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação. Ou seja, nenhuma circunstância externa era capaz de abortar ou roubar o contentamento do homem interior de Paulo, essa alegria que ele diz no próprio versículo 4, que ele conclama: regozijai-vos. Eu vos digo mais uma vez, regozijai-vos no Senhor. Ou seja, essa alegria que ele possuía dentro dele era uma alegria gerada pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, pela tão grande salvação, e nada, nenhuma circunstância externa era motivo para abortar ou roubar essa alegria que ele possuía no seu interior. Falando aquilo que Jesus ensinou em João 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e se creres em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Ou seja, Paulo está dizendo, tem luta, ele reconhece isso, tem pobreza, ele reconhece isso, tem necessidade, reconhece isso, tem abatimento, reconhece isso, mas nada disso é capaz de secar a fonte de gozo que existe dentro de mim, aberta pelo Cristo via o Espírito Santo no meu homem interior. Uma vez eu disse algo ministrando até mesmo sobre essas cartas de Paulo na prisão, que eu falei o seguinte: Paulo, ele estava preso fisicamente, só que o espírito dele estava livre. É uma verdade. Existem muitas pessoas que estão fisicamente livres, mas com o espírito preso. Paulo, ele estava preso fisicamente, mas o espírito dele estava livre em Deus. Não havia nada que pudesse prender o espírito de Paulo. Não a riqueza não prendia Paulo, como a pobreza também não prendia. A saúde não prendia Paulo, como a doença também não prendia. A abundância não prendia Paulo, como a fome também não prendia. Paulo, ele poderia estar até de mãos atadas, como ele ficou, Paulo e Silas na prisão, atados. Mas o espírito dele estava tão livre, que as cadeias se abriram pela alegria que ele encontrava no Senhor. Ele sabia se alegrar em todas as situações. E é interessante que Paulo,
ele fala do seu testemunho, da sua fé, mas ele tem uma consciência da realidade da vida. Isso é importante, porque você não pode viver uma utopia religiosa. Ele tem uma consciência da realidade da vida, mas o que o move não são as realidades da vida. O que o move é a sua fé em Cristo, que ele diz assim, sei. Quando ele usa esse verbo, conjugado na primeira pessoa do singular, ele está mostrando que ele está dizendo assim, eu conheço, você não precisa me dar nenhuma novidade. E ele diz assim, ele fala de si mesmo, eu sei estar abatido. Você vê um servo de Deus, um homem que ama Jesus de uma forma incondicional, ele diz assim, eu sei o que é estar abatido e sei também ter em abundância. Ou seja, é o homem que sabe dividir o dualismo da vida. Ele sabe que a vida é marcada por fases. No momento do abatimento, ele sabe se comportar, tem mecanismo de defesa para superar o abatimento, mas no momento da abundância, ele não utiliza a abundância para vanglória, ou seja, naquilo que a vida proporciona de fase, tanto de abatimento quanto de abundância, ele reconhece que em tudo Deus está no controle, é uma ação de Deus, é um governo de Deus, ao ponto dele dizer assim, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Ou seja, ele usa todas as circunstâncias da vida como método pedagógico ou fertilizante para promover seu crescimento, para que ele não seja dominado por uma decepção. Quantos estão decepcionados com Deus? Sim. No momento da crise, no momento da dor. Eu fui traído, eu escrevo isso até tem um capítulo no meu livro que eu vi de uma pessoa. Eu me sinto traída por Deus. Paulo não. Eu sei o que está abatido, sei o que está em abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, quanto a ter fome. E ele diz assim, olha, tanto a ter abundância como passar necessidade. Ou seja, eu sei o que é passar as fases da vida. Num resumo, eu sei o que é passar fases boas, fases ruins. Mas em tudo isso, o que me fortalece não são as fases ruins, não são as fases boas. Quem me fortalece é o Cristo que eu sirvo, o autor da minha fé, o Senhor da minha vida. E uma palavra muito propícia para pessoas que hoje estão se intoxicando pela mídia, com uma série de mensagens alarmantes, desesperadoras, negativas, destrutivas e mal intencionadas, e pessoas entrando em desespero. Como será meu dia do amanhã? Amanhecendo de abatida, eu tenho que pagar, eu tenho funcionário, eu tenho aquilo. Com uma situação que não foi criada por nós, não foi criada pelo país, não foi criado por nenhum brasileiro, não foi criado por nenhum governante brasileiro. Isso entrou no nosso país, e a gente, que o povo de Deus, neste momento, se já estava arraigado, agarrado, preso, fundamentado em Cristo, é esse momento que você tem que dar testemunho do seu fundamento e aonde a sua fé está estabilizada. Porque disse o próprio Paulo, se nós esperássemos só nesta vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Então, quando você sabe que Cristo é aquele que te fortalece diariamente, então você tem combustível para superar todas as fases que a vida oferece. Não é isso? Justamente. Não, como falei no início, não são as necessidades que nos moldam. O que nos molda é Deus. As necessidades que não fazem a gente viver, o que nos faz viver é Deus. Se nós olharmos para a necessidade, foi como o Senhor falou, nós vamos ficar desesperados, nós vamos ficar agoniados, nós vamos ficar decepcionados, nos alimentando de coisas ruins. Agora, quando nós olhamos para Deus, nós entendemos que pode passar o que for,
Pode acontecer o que for, seja bom ou seja ruim. Não é naquilo que está a nossa força. Não é aquilo que importa pra gente. Não é aquilo que nos sustenta, porque muitos podem dizer, como dando o exemplo que o senhor falou, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer, é meu trabalho que me sustenta. Não, isso é mentira. Quem nos sustenta é Deus, porque se Ele não nos der saúde para levantar todo dia pela manhã, você não consegue trabalhar. Se Deus não te fortalecer, você não consegue sair da sua cama. Se você for olhar todo dia quantas pessoas morrem, quantas coisas ruins acontecem, você vai entrar numa síndrome de pânico que você não vai querer sair do seu quarto. Mas quando você olha que é Deus que te sustenta, que é Deus que cuida de você, que é Deus que te dá força, não importa a crise. Porque quem cuida de nós é Deus. E até abrindo algo que eu estou preparando para o próximo culto, que é dentro de Filipenses 4, que é que quando você coloca o seu coração em Deus, as suas petições em Deus, Ele envia sobre você a paz que excede todo entendimento. Então é por isso que nós estamos fortalecidos em Deus, porque Ele não só cuida de nós, mas Ele também nos dá paz para enfrentar qualquer situação. E outra coisa que nós estamos nesse culto de louvor aqui, a Deus, e que eu quero conscientizá-los neste momento dessa ministração que o David está fazendo, é que nós estamos numa linguagem marítima, e usando uma figura de linguagem, a nossa família está no mesmo barco que todo brasileiro. Nós estamos em quarentena, nós temos as nossas dificuldades, as contas de luz estão chegando, os encargos estão chegando. E outra coisa, o David que ministrou para você aqui é um paciente oncológico. Então nós não estamos aqui com um positivismo, com uma utopia. Nós estamos ministrando para vocês o que nós cremos, a palavra de Deus. E se Deus não nos socorrer, nós não teremos outras ferramentas para dar continuidade na vida, a não ser o socorro, a provisão e o fortalecimento do Senhor. Então, só para esclarecer que nós não estamos num mar de rosa, usando essa linguagem, essa figura de linguagem. Nós estamos na mesma batalha, vivendo o mesmo problema, em quarentena, sem poder exercer o que nós mais amamos, e os encargos chegando. E em tudo isso, levantando a mão para o céu e dizendo: obrigado, Senhor, e repreenda essa praga do nosso país, para que a vida do brasileiro, da nação brasileira, volte ao normal. Então, é o exercício da fé, e baseado nisso, eu quero rogar também oração, porque eu tenho amigos, tanto grandes empresários, como pequenos empresários, que estão sentindo na pele, pessoas sérias, que enquanto os outros fizeram chamar os funcionários e despedir os funcionários, esses amigos estão vendo os funcionários, enxergando neles membro da família, e estão segurando o funcionário, não estão despedindo, não estão colocando em ordem de desempregos, mas mesmo com as portas fechadas, estão honrando o compromisso. Tem amigos advogados, como o doutor Miri Pedro de Carvalho, é um deles, como o doutor Silas Queiroz, lá em Rondônia, como o pastor Júnior César, lá em Ouro Preto do Oeste, o Silas Queiroz, lá em Ji-Paraná, como um membro da nossa igreja, doutor Jorge, com o escritório, como o doutor Alessi Salles, que é uma pessoa que presta assistência jurídica para a nossa igreja, com todos os escritórios fechados. Então como você já imaginou que é um médico pedir à secretária para ligar para os clientes, para os pacientes, cancelar consulta e consultório fechado, e os encargos chegando? Imagine os grandes empresários, imagine os grandes pastores que têm nas suas igrejas
em média, sem contar com o corpo eclesiástico, com o corpo ministerial, em média, 300 pastores. Imagine as igrejas que têm 400, em média 300 empregados, ratificando, igreja, pastores, ministério que tem 300 funcionários que atuam no serviço geral, outros atuam ali como os porteiros, outros atuam fazendo a segurança, outros atuam no serviço de eletricidade, outros atuam dirigindo como motorista. E esses funcionários contam com o seu salário para ter o pão de cada dia. Imagine hoje com as igrejas não celebrando culto, não celebrando. Como organização, ela tem que cumprir com o seu papel trabalhista. Isso não é só no Brasil. Esses grandes pastores que têm um ministério extraordinário, e isso não é só no Brasil. Eu tenho amigos pastores sofrendo o mesmo caos lá no Canadá. Lá no Canadá, igrejas sofrendo. Lá tem 2 homens de Deus, homem sério, como o pastor Wagner da Costa, que tem uma igreja, um homem comprometido, um homem íntegro, um homem que honra todos os seus compromissos governamentais, como o pastor Denis Brito, estão com as suas igrejas fechadas, mas os encargos continuam vindo. Como temos nos Estados Unidos, homens sérios, homens comprometidos com as suas igrejas fechadas, como o pastor Dali Leitão, lá em Canérica, como o pastor Silvino, como o pastor Hélio Ferreira, e muitos outros nomes, como em Portugal, pastor Paulo Vieira da ADVEC, como o pastor Osnei da Catedral das Assembleias de Deus, e tantos outros lá. Isso lá na Europa, na Inglaterra, o pastor Jackson Antônio, o pastor William César, o pastor Éder, com as suas igrejas fechadas, os encargos chegando. Agora, veja se esses homens estão em desespero. Por que eles estão em desespero? Os compromissos, os encargos com o governo, todos têm, mas a fé que eles carregam em Cristo alimentam a alma deles na esperança que dias melhores virão e que esta praga chamada Covid-19 será repreendido pelo poder do nome de Jesus. Mas o grande segredo é que o Evangelho está sendo anunciado pela boca desses homens, que são canais de Deus para abençoar o povo. Então eu estou dando esta palavra aqui para dizer que somos humanos, somos cidadãos e que nós não estamos vivendo uma utopia religiosa. Mas o Deus dos céus vai dar estratégia aos governantes que estão reconhecendo o papel da igreja, que a igreja é o hospital de Deus na face da terra. Eu mesmo atendi, nesse período de quarentena, famílias que, através de uma ministração, mudou a história dessas pessoas. Por quê? Porque é o poder de Deus. E quantas igrejas, quantos pastores estão sendo usados por Deus, repreendendo depressão, pessoas pensando em suicídio, e o milagre de Deus acontecendo. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e o Evangelho de Jesus ainda é e será, foi, é e será o remédio de Deus para o pecado, para a alma, para o espírito, para o corpo. O Evangelho de Cristo tem resposta para todas as áreas da vida do ser humano. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Continuemos o nosso culto, e agora nós vamos celebrar ao Senhor. O David, a Ana Gabriele e o Profetinha, esse trio de servos de Deus, vão louvar ao Senhor agora. Cantemos ao Senhor,
cantemos ao Senhor. E se você souber, cante conosco. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. Continuamos olhando para ti, Jesus. Posso prosseguir. Só assim podemos prosseguir. E mesmo quando eu chorar, mesmo quando as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Deus seja louvado. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor. Deus é grande. Quão grande és para mim. Eu reconheço a tua grandeza. A tua graça é o meu refúgio. A tua graça é o meu refúgio. Descanso no teu poder. Descansamos no teu poder. Maravilhoso és. Maravilhoso és. Maravilhoso. Maravilhoso és para mim. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme está o meu coração. Firme nas promessas do firme Senhor. nas tuas promessas, Senhor. Continuo olhando para Continuamos olhando assim para eu sei ti. que posso prosseguir. Só assim podemos E prosseguir. mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão. As minhas lágrimas serão. Regar a minha fé. E consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Oh, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Veja, descansando no poder de Deus. E quando chorarmos as lágrimas, é para irrigar a nossa fé no Senhor. Deus seja louvado. Vamos à palavra de Deus. É momento da palavra. E a palavra, como prometida, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 10. Diz o texto: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles lhe puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, dos quais, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. Queridos, estes 2 versículos nos mostram a garantia, a confirmação de Jesus chegando no céu, sendo recebido em glória e enviando 2 anjos para anunciar aos discípulos que Jesus já havia chegado no céu e que da mesma maneira que Jesus subiu em glória, era da mesma maneira que ele havia de vir. Vejam, os próprios anjos estão liberando uma mensagem escatológica, garantindo a segunda vinda de Jesus. E vale salientar aos irmãos que os anjos de Deus não mentem. Os anjos são mensageiros das boas novas.
E eles não transmitem mensagem por si mesmos. Eles transmitem as mensagens por ordem exclusiva do Senhor. É o Senhor que lhes dá a mensagem. E da forma que eles recebem, eles transmitem na íntegra. Então as mensagens não são das autorias dos anjos. Eles são apenas os mensageiros, os transmissores. Mas a mensagem é de autoria do Deus vivo e todo-poderoso. E os anjos estão anunciando: esse mesmo Jesus há de vir. Essa esperança, ela é viva e permanente dentro de nós. A Bíblia vai chamar, segundo Tito, da bem-aventurada ou bendita esperança. E que esperança é esta? É aguardar do céu o Filho de Deus. E esta esperança da segunda vinda de Jesus, ela é vivificada diariamente dentro do coração de um salvo, via a pessoa do bendito Espírito Santo. E não sou eu que afirmo isso. Quem afirma que o Espírito Santo vivifica a cada dia a profecia escatológica dentro do coração de um salvo é o próprio Jesus Cristo. E Jesus vai dizer isto em João, no capítulo 16, versículo de número 13, disse Jesus: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Isso vem nos mostrar que nós, que cremos em Jesus, que temos a Bíblia como nosso manual de fé, que estudamos a Bíblia, que fazemos da Bíblia o nosso devocional e que acreditamos que a Bíblia é o nosso alimento diário, que é a palavra de Deus. Nada que acontece neste mundo pega um cristão de surpresa. Por quê? Porque à luz da palavra de Deus, viu seus registros, e pelo testemunho do Espírito Santo, o Espírito Santo anuncia para nós. Ele recebe de Jesus, ele ouve de Jesus, e ele anuncia para nós tudo o que há de vir. Jesus usa o verbo anunciar no futuro, dizendo: vos anunciará o que há de vir, ou seja, o que está para acontecer amanhã. O Espírito Santo avisa os salvos. Haja vista que há uma profecia em Amós, que Deus anuncia que ele não oculta nada aos seus profetas. De antes dele fazer, ele revela e ele avisa aos seus profetas. E como é isto? Via uma ação do Espírito Santo. Aí você está dizendo: mas o Espírito Santo foi derramado na dispensação da graça. Querido, o Espírito Santo já atuava e sempre atuou nas páginas do Antigo Testamento. Nenhum servo de Deus foi surpreendido por nenhum acontecimento, porque tinha um aviso prévio da parte de Deus. Se você quer ver o modelo bíblico, é o grande dilúvio. Surpreendeu a humanidade, mas não surpreendeu Noé, porque Noé já sabia do que estava por vir. Olha, querido, Daniel teve revelações de acontecimentos e revelou ao próprio rei, dando até interpretação de sonhos, de coisas por estava por vir. O próprio José deu interpretações de sonhos ao faraó, dos 7 anos de crise, dos 7 anos de fartura.
Quem deu essa inspiração? Quem anunciou isso? Se não fosse uma regência divina, via a operacionalidade do seu Espírito, então a ação do Espírito Santo não é ação somente neotestamentária, mas é uma ação veterotestamentária. Mas nós que vivemos a plenitude da graça, nós somos um privilegiado, e posso até te afirmar, mais privilegiado do que os crentes do Antigo Testamento, porque o Espírito Santo vinha sobre eles, usava e voltava, e hoje não. Hoje nós somos a habitação do Espírito Santo. Jesus afirma isso, mas quando vier o Espírito da verdade, anunciando a descida do Espírito Santo para habitar dentro de nós, diz, ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, quem é dirigido pelo Espírito Santo, quem é habitado pelo Espírito Santo, tem habitação do Espírito Santo, não é enganado. Nenhuma mensagem o ilude, porque o Espírito o guia em toda a verdade. E além disso, porque o Espírito não fala de si mesmo, mas falará daquilo que ele tiver ouvido. Então, o Pai, o Filho, passa para ele e ele testifica, revela para nós. Aquilo que é segredo para o mundo, o Espírito Santo revela para nós. E olha que nós estamos anunciando, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, o Rei está voltando. Quem é que testifica isso para nós? É o Espírito Santo. E como que o Espírito Santo testifica isso? Com os cumprimentos dos sinais. Os sinais que estão sendo evidenciados no mundo. Terremotos, maremotos, mudança de estações, mudança de reino, as guerras frias, as guerras biológicas, as guerras armadas, os conflitos, a falta de paz entre as nações, filho contra pai, pai contra filho. Isso, além de estar registrado nas Sagradas Escrituras e as evidências desses acontecimentos, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, testifica, vivifica dentro de nós, dizendo, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Essa pandemia que parou o mundo, que trancou os povos dentro das suas casas, será que isso não tem evidências bíblicas? Jesus fala sobre isso em Mateus 24, que anunciou que viria pestes. E pestes sempre houve na história da humanidade. Mas Jesus está anunciando que nas proximidades da sua vinda aumentaria as pestes sobre a humanidade. E isso que nós estamos vendo, olhando para o calendário profético divino, é o Espírito Santo testificando no coração da noiva de Cristo. O noivo está voltando. O noivo está voltando. Oh, Deus seja louvado. Bendito quem é dirigido pelo Espírito Santo, está tendo discernimento. Quem é que está por trás desta pandemia? Quem é que está regendo esse coronavírus? E uma das intenções é tentar parar a igreja. Mas nada parará a igreja, nada calará a boca da igreja. A igreja é o exército do Deus vivo, e Deus sempre na história do seu povo, Deus nunca ficou sem um remanescente para representar o seu governo na terra. E a voz de Deus está ecoando. Existe um povo de joelhos,
boca no pó, com o rosto molhado em lágrimas. Existe um povo e existem pastores corajosos, audaciosos, que não tem medo da mídia, não tem medo de sofrer consequência, que está tocando a trombeta em Sião, mostrando o que está por trás disso e anunciando: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Servo de Deus que me ouve, põe a tua vida no altar. Jesus está voltando. E eu estou autorizado por Jesus Cristo neste momento para liberar uma palavra profética para a tua vida agora. Neste momento, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele está vivificando o teu espírito, a tua alma, o teu coração, e está testemunhando aí dentro de ti santidade ao Senhor. Jesus está voltando. O Espírito Santo está testificando dentro de você. Põe em ordem a tua casa. O noivo está voltando. O Espírito Santo está testificando dentro de você. Volte ao primeiro amor, porque o Rei está voltando. Oh, bendito seja Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o Senhor. Bendito é o Cristo vivo. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus. Oh, meu Deus. Obrigado pela tua presença, meu Deus, meu Deus. Ah, Deus seja louvado. Bendito seja o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus seja magnificado. Aleluia. Aonde quer que você esteja com a sua família, adore a Deus, glorifique a Deus. E deixa a presença de Deus fluir aí no meio da tua família. Bendito é o Senhor de eternidade a eternidade. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Jesus. Eu concluo hoje dizendo: é momento de meia volta. É momento de rever conceitos. É momento de retorno para a casa do Pai. É momento de confissão de pecado. É momento de arrependimento. E aonde quer que você esteja, você que ainda não teve uma experiência com Jesus, aceite Jesus como seu Salvador. E você que está afastado do Evangelho, não dá mais para viver erroneamente, cocheando entre dois pensamentos. Volte para Jesus neste exato momento. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. E você só pode ter acesso ao Pai via Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Aceite Jesus, se reconcilie com Jesus e não abra mão de Jesus. Fique com esta palavra. Deus te abençoe muitíssimo em Cristo. Quantos podem louvar a Deus por tudo quanto o Senhor é, por tudo quanto o Senhor tem e por tudo quanto o Senhor faz
em nosso favor. Deus seja louvado. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Já nós vamos estar fazendo a oração final, abençoando a sua casa, abençoando sua família, abençoando o Brasil, orando um pelos outros. Mas o presbítero David vai estar divulgando a nossa programação nesta semana. Fala aí, David, anuncia aos servos de Deus. Para começar, falando que ontem teria marcado aquela conversa com o pastor Cláudio Gama, mas alguns irmãos puderam ver no Facebook, e os irmãos que têm nos acompanhado, o pai do pastor Cláudio Gama, ele passou por complicações de saúde durante esta última semana, e o pastor Cláudio Gama precisou socorrê-lo na quinta-feira, e esteve ajudando o pai dele, até fez uma live ontem de lá. Então a gente não teve o evento no Instagram, mas no Facebook teve uma live onde estava lá o pastor Cláudio Gama e o pai do pastor Cláudio Gama, o pastor Clemente Almeida. Dito isto, a nossa programação, amanhã, segunda-feira, no Instagram, uma oração, igreja de joelhos, nação de pé. Vamos estar orando, o pastor Cláudio Gama vai estar orando junto com os irmãos através dessa live, pedindo para que o Senhor abençoe a nossa nação e repreenda esse mal do nosso país. Qual é o horário, David? Às 18 horas. 18 horas em ponto, orando com o pastor Cláudio Gama. No Instagram, @PR Cláudio Gama. Terça-feira, às 19 horas, esse culto de louvor e adoração de pastor Cláudio Gama vai continuar falando sobre a volta de Jesus. Terça-feira, 19 horas, aqui na página do Facebook. Quarta-feira, também às 19 horas, mas aí no Instagram, @PR Cláudio Gama, um chat com o pastor Cláudio Gama, um bate-papo, onde os irmãos vão poder enviar perguntas, onde nós vamos conversar algumas coisas, junto com o pastor Cláudio Gama, e vamos abrir um espaço para que os irmãos enviem pedidos de oração, que o pastor Cláudio Gama vai estar orando por você lá no Instagram. Quinta-feira, 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração. Assim como nós estamos fazendo aqui, aos domingos, terças e quintas, 19 horas. Sexta, agora aqui na página do Facebook, às 18 horas, a oração, a campanha de oração, Igreja de Joelhos, Nação de Pé, mas pelo Facebook, pela página do Facebook, às 18 horas. E sábado, também às 18 horas, o pastor Cláudio Gama vai estar naquela conversa que nós falamos pelo Instagram com o pastor Vicente Mariano, pastor de Marechal Cândido Rondon, Paraná, não é isso? Verdade. E eles vão estar conversando, nós vamos postar o tema, tudo direitinho. Domingo, 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Hoje nós encerramos a lição desse trimestre e domingo que vem estaremos iniciando a nova revista, A Igreja Eleita, onde estaremos estudando a Carta de Éfesos. Então, esteja conosco às 10 horas da manhã aqui pela página e às 19 horas esse culto que os irmãos estão participando conosco. E se esses amados irmãos quiser seguir o pastor Cláudio Gama no Instagram, passe para ele como é fácil seguir, ser um seguidor do pastor Cláudio Gama no Instagram. O pastor Cláudio Gama no Instagram, @PR Cláudio Gama. É só você seguir lá no Instagram que você vai poder acompanhar, ver esses detalhes que você não está vendo no Facebook, você vai poder ver lá no Instagram. E sexta-feira, além da oração às 18 horas no Facebook, eu estou agendado com uma programação especial. Nós vamos também estar conectados numa live com o pastor Denis Brito. Denis Brito é pastor em Toronto, Canadá. Igreja Missão Toronto. A Igreja Missão Toronto, em Canadá. Eu e o pastor Denis Brito, nós estaremos na sexta-feira, já está agendado e tem novidade para você. Isso pelo Instagram também. Vai ser pelo Instagram. Eu e o pastor Denis Brito, da Igreja Missão em Toronto, Canadá, no Instagram. E às 18 horas no Facebook, eu, pastor Cláudio Gama, orando por sua família e pelo Brasil. Pois bem, queridos, muito obrigado pela sua participação, adorando a Deus aqui conosco. Sua participação é muito importante. Divulgue para mais outras pessoas, para os seus amigos. E nós agora vamos entrar na sala do trono,
Nós vamos orar, falar com Deus, é momento de oração. Nós vamos orar pela tua casa, pela tua família, orar pelo Brasil, pelo governo brasileiro, orar pelos pastores e por toda a igreja. E aonde quer que você esteja, faça, assim como eu estou fazendo com a minha esposa, com o David, dê as mãos, depois de cumprir todas as regras de higienização, como exige a Organização Mundial de Saúde. Depois que você lavou bem as suas mãos com água, com sabão, com detergente, com álcool gel, com álcool 70, se você não tem o álcool 70, não tem álcool gel, não se preocupe, a água com o sabão, seja sabão em barra, seja detergente, faz o mesmo efeito que o álcool gel. Então, higienizado, evitando aglomeração, cumprindo todas as determinações. Então, dê as mãos agora em família e vamos orar, falar com Deus, é momento de oração. Ó nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, no nome precioso do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo momento especial que o Senhor nos deu, de estarmos na tua presença, adorando o teu nome, cantando os louvores, pregando a tua palavra. Agora, Senhor Deus, eu te rogo por todas as famílias, todos os irmãos que estão conectados conosco no culto em família. Senhor, que a tua mão seja estendida. Senhor Deus, eu oro agora especialmente pelo Osvaldo de Oliveira, Senhor Deus, irmão da irmã Raquel de Oliveira, tio da cantora Jéssica Oliveira, lá em Curitiba, que foi diagnosticado com esta enfermidade maligna. Senhor, eu te rogo, baseado na tua palavra, orai sem cessar, e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e a tua palavra diz, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, de poder da tua palavra eu te rogo, estenda tuas mãos sobre o Osvaldo de Oliveira e repreenda esta maldita enfermidade, que a mão de Deus o toque agora e uma unção de cura venha sobre teu filho. Eu também oro, Senhor Deus, em favor do Nelson Faco, Senhor Deus, toque no seu cérebro, onde ficou registrado aquele derramamento de sangue, repreenda todo o mal, limpa seu cérebro, sua caixa craniana, opere um milagre, Senhor, abençoe a família Faco, abençoe a família Oliveira, abençoe a família Ferreira, lá em Alpole, Estados Unidos, Senhor, abençoe a família do pastor Denis Brito, lá em Canadá, abençoe o pastor Wagner da Costa, no Canadá, abençoe os pastores no Brasil e no mundo, Senhor, abençoe a igreja brasileira, abençoe a igreja, mande um grande avivamento para o Brasil, use os pastores, Senhor Deus, use os pastores cada vez mais, com graça, com poder, com autoridade, Senhor. Ó Deus, oramos pelos missionários que estão no campo, Senhor, abençoe os missionários. Ó Deus, abençoe o Brasil, abençoe o governo brasileiro, dê estratégia, dê ferramentas, dê sabedoria ao governo brasileiro, dê discernimento do teu Espírito, cobre com teu sangue, livra do mal, de toda ação orquestrada por Satanás, guarde o governo brasileiro, abençoe o STF, abençoe o Senado Federal, abençoe a Câmara de Deputados Federal, abençoe todos os governadores dos estados brasileiros, abençoe os prefeitos de cada cidade brasileira, abençoe os vereadores, abençoe os deputados estaduais, abençoe o Brasil, abençoe o Rio de Janeiro, abençoe São Gonçalo, abençoe a cidade de Itaboraí, abençoe a cidade de Curitiba, abençoe a cidade de Marechal Rondon, abençoe Maringá, abençoe todas as cidades paranaenses. Ó Deus, abençoe as cidades brasileiras, abençoe o Brasil, que esta praga, esta pandemia chamada coronavírus não venha proliferar em nosso país. Há poder no nome de Jesus Cristo para aniquilar e erradicar esse Covid-19, e no nome de Jesus nós repreendemos esta maldição sobre a pátria brasileira.
brasileira. Ó Deus, derrame uma unção de cura sobre a nação brasileira. Abençoe o brasileiro, abençoe o feirante, abençoe o trabalhador, abençoe o construtor civil, abençoe o açougueiro, farmacêutico, abençoe os médicos, enfermeiros que estão na linha de frente. Abençoe, Senhor Deus, a população brasileira e abençoe a nossa pátria. Ó Deus, nós oramos, abençoe a minha casa, abençoe a família, abençoe meus vizinhos, abençoe o meu pai de 96 anos de idade, a minha mãe, abençoe meus irmãos, a igreja em Minas Gerais, a igreja do Ministério Reconciliação, todas as igrejas evangélicas na cidade de Rio Casca, em solo mineiro abençoada, toda a igreja no Rio de Janeiro e em São Gonçalo, nós ministramos a bênção de Deus. Senhor Deus, receba a nossa oração, receba o nosso clamor e responde-nos, responde-nos, responde-nos por amor do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Juntos, vamos liberar uma palavra profética para a nossa nação, para toda a família brasileira. Diga comigo aonde quer que você esteja, numa uníssono, numa voz. Nenhuma praga te sucederá. Nenhuma praga te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Nem praga alguma chegará à tua tenda. E agora na íntegra, como está o Salmo 91. Nenhum mal te sucederá. Nenhum mal te sucederá. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Nenhum mal chegará em minha casa. Nenhum mal chegará em minha casa. Nenhuma praga atingirá a minha casa. Nenhuma praga atingirá a minha casa. Nenhum mal me sucederá. Nenhum mal me sucederá. Nenhuma praga chegará em minha família. Nenhuma praga chegará em minha família. Nenhuma praga proliferará no Brasil. Nenhuma praga proliferará no Brasil. Nenhuma praga permanecerá no Brasil. Nenhuma praga permanecerá no Brasil. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda praga, Toda praga, toda maldição toda maldição está repreendida. está repreendida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imensurável amor de Deus e as doces consolações do bendito Espírito Santo seja com você, com a sua família e com todo o povo de Deus e com o Brasil, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe muitíssimo e até a próxima, permitindo Deus.